Estamos aqui reunidos mais uma vez para gravarmos a nossa segunda aula de física. Hoje, especificamente, nós vamos fazer uma relação entre espaço e tempo, tá? Passando pela definição de velocidade média. E quero ressaltar que alunos do nono ano e especificamente alunos do primeiro ano do ensino médio poderão estar acompanhando essas aulas. Ao final das aulas, nós vamos fazer uma resolução de 4 a 5 exercícios aproximadamente, pegando assuntos da aula 1 e da aula 2. Então nós vamos fechar esse bloco de 2 aulas com a resolução de 4 exercícios, ok? Bom, falando da aula passada, nós falamos de situação de repouso e movimento. Eu ressaltei que a situação de repouso e movimento, de acordo com as leis da física, depende de um referencial adotado. Até fiz uma brincadeira aqui, né, dizendo que quando nós éramos crianças e viajávamos de carro, tínhamos mais ou menos 3 a 4 anos de idade, não tínhamos inteligência espacial ainda desenvolvida, a gente andava e achávamos que as árvores estavam em movimento, né? Mas realmente estávamos certos, porque a situação de repouso e movimento depende do referencial adotado. Então, nós, dentro do carro, é o referencial interno, o carro. Tudo que está fora é referencial externo, tudo está em movimento em relação ao referencial interno. Então, realmente as árvores estavam em movimento mesmo. Então, aí nós ressaltamos, fizemos uma caracterização da trajetória, tá? Que a trajetória marca sucessivos pontos, ela marca sucessivos pontos nas sucessivas posições, no decorrer do tempo. E quando eu falo que o S de um automóvel ou de um móvel é 240 km, não quer dizer que ele andou 240 km. Ele pode ter saído do quilômetro 200, tá? E ido até o 240. Sim, ó, do quilômetro 200 e ido até o 240 km. Ele não andou a distância de 240 km. A distância percorrida aqui é de 40 km. O deslocamento é de 40 km. A variação de espaço é de 40 km. Agora vamos fazer uma suposição. O móvel sai do quilômetro 200, vai até o quilômetro 240 e retorna para o quilômetro 200. Ele volta para o mesmo lugar. Qual é a distância percorrida? Vai 40, volta 40, a distância percorrida é 80 km. O deslocamento, a variação de espaço é 0, gente. Por quê? Porque ele vai e volta para a mesma posição. Então, espaço final menos espaço inicial, que é uma coisa que a gente vai falar ali daqui a pouco, é 0. Não confunda deslocamento com distância. Aqui são coisas diferentes, tá? Então, nós fizemos uma caracterização da trajetória, né? Damos 3 características peculiares da trajetória e ressaltamos a importância do movimento. Quando que um corpo está em movimento? Quando a posição do móvel muda em relação a um dado referencial. Alunos, não esqueçam isso, referencial. No decorrer do tempo, dizemos que o mesmo está em movimento. Olha o fator tempo no decorrer do tempo. Isso, então, é o seguinte, aqui eu tenho uma trajetória onde eu tenho sucessivos tempos e o espaço, né, a posição do móvel mudando de acordo com esses tempos. Então, no tempo T0 igual a 0, eu tenho espaços S0. No tempo T1 eu tenho S1, tempo T2 eu tenho S2, tempo T3, S3, sucessivas posições. Então, vamos lá, vamos fazer uma recapitulação. Um carro viajando a 120 km por hora. Ele sai da posição 200, da posição do quilômetro 200 da trajetória. Ele parte do quilômetro 200. Então, daqui uma hora ele vai andar 120 km, ele vai para a posição 320. Mais uma hora ele vai para a posição 440. Mais uma hora ele vai para a posição 560, assim sucessivamente, tá? Então nós podemos definir aqui o que é espaço inicial. Isso é uma coisa que os alunos do ensino médio confundem muito. Eles acham que espaço inicial é onde o móvel inicia o movimento. Não é verdade. O espaço inicial é aquele espaço em que eu determino a contagem do tempo, é onde eu começo a contar o tempo. Então, por exemplo, eu estou em frente à minha casa, um carro passa aqui e agora, e eu começo a cronometrar o tempo de percurso dele, e a partir daqui,
a partir da minha casa, eu começo do tempo zero, aqui será a posição inicial, o espaço inicial. Então, nós podemos definir, tá? O que seria o espaço inicial? Espaço inicial é a posição do móvel no instante t igual a zero. Então, espaço inicial é a posição do móvel no instante t igual a zero. Então vamos lá, alunos. Esquece essa história de que espaço inicial é onde ele começa o movimento. Não, é quando eu começo a contagem do tempo. Um veículo pode estar passando aqui na minha casa, ele iniciou o movimento há 4, 5 horas atrás, tá? A 200 quilômetros da minha casa. Mas a partir do momento que eu começo a contar 0, 1, 2, 3, para mim, referencial adotado eu, né, frente da minha casa, posição geográfica da minha casa, é o espaço inicial, tá? Então é onde a gente começa a contagem no instante, contagem do tempo, instante t igual a zero. Bom, diante disso, tá? Nós temos aí uma situação, né, interessante. Então vamos pegar aqui, certo? Uma trajetória. Nós temos lá, instante t igual a zero, eu tenho S0, é o meu espaço inicial, tá? Isso aqui é o meu espaço inicial, ok? Bom, por que ele é o espaço inicial, alunos? Simplesmente porque o instante t0 é o início dos tempos. Então, vamos lá, origem dos tempos. Então, num instante t1 qualquer, que eu não sei quanto que é, então eu generalizo, ele vai estar na posição S1. No instante t2, ele vai estar numa posição S2. No instante t3, ele vai estar numa posição S3. E instante t4, ele vai estar numa posição S4. Imagine, tá? Eu, referencial adotado, minha pessoa, minha posição geográfica, eu estou observando. Em relação a mim, esse veículo está em movimento, porque à medida que o tempo passa, ele muda a sua posição. E aí, eu posso pegar dois intervalos sucessivos aqui, ó. Eu posso pegar o S1 e o S3 e fazer uma relação de espaço-tempo nesse intervalo aqui. Ah, como assim? Vai. De S1 ele foi para S3, tá? Então ele sofreu uma variação de espaço. Ele mudou de posição num dado intervalo de tempo, tá? Então variação de espaço ou deslocamento ocorre quando o móvel ele muda sua posição num dado intervalo de tempo. Então vamos escrever aqui. A variação de espaço do espaço, ó, delta S, tá? A variação de espaço. Ou deslocamento ocorre quando o móvel muda de posição num dado intervalo de tempo em relação ao dado referencial. Não podemos esquecer disso, hein? Em relação a um referencial adotado. Referencial adotado. Ok? Então aqui, ó, vamos lá. A variação de espaço ou deslocamento ocorre quando o móvel muda de posição num dado intervalo de tempo
em relação a um dado referencial adotado. O referencial adotado sou eu, tá? Você aí na tela do computador, olha lá, na tela do vídeo, perdão, olha lá. Entre S1 no instante T1, existe um intervalo de tempo T1 e T3. Ele muda de posição em relação a esse dado intervalo. Então, o ΔS é sempre S final, espaço final, menos o espaço inicial. Tá? Correto? Para essa situação aqui, eu tenho um ΔT, uma variação de tempo, que é um tempo final também, menos um tempo inicial. Então, nesse caso aqui, ó, quem seria o meu ΔS? Final e o inicial. O meu final seria o S3 e o meu inicial S1. E o ΔT? T3 menos T1. Aqui, ó. Certo? Considerando essa trajetória e dotando o referencial adotado, né? A nossa tela aqui do vídeo, ok? Então, dentro dessa situação, eu vou pensar em deslocamento, né? Eu vou pensar em variação de espaço e distância. São coisas diferentes. Por exemplo, se, volto a frisar, eu estou a 50 metros de uma porta. Se eu for até a porta, qual é a minha distância? 50 metros. Qual é o meu deslocamento? Também 50 metros, porque a minha posição mudou 50 metros. Agora, se eu vou até a porta e volto para o mesmo lugar de origem, qual é a distância que eu andei? Eu fui 50, né? Percorri 50 e voltei 50. Então, dá 100 metros de distância percorrida. Mas qual é o deslocamento de acordo com a trajetória? Não mudou, eu continuo na mesma posição. Então, o meu deslocamento ou a minha variação de espaço é zero. Ok? Vamos ver agora o fator velocidade média, como que isso influencia? Vamos lá? Edita. Bom, como nós tínhamos falado em variação de espaço e variação de tempo, existe uma relação entre espaço e tempo que nós chamamos de rapidez, tá? Nós medimos a taxa de rapidez de um determinado corpo, de um determinado móvel, de acordo com essa relação de espaço e tempo. Então, se eu demoro, tá? 100 dias para andar 100 quilômetros, uma pessoa que gasta 2 horas para andar os mesmos 100 km, ela é mais rápida do que eu. Ela tem mais velocidade do que eu. E a velocidade é isso, é medir a relação do espaço com o tempo. Então, o que a velocidade faz? A velocidade média, né, ou velocidade, ela mede... depois nós temos que diferenciar a velocidade média e a velocidade instantânea, tá? Espera aí que nós vamos fazer isso. A velocidade média, ela mede a relação entre a variação de espaço e a variação de tempo. Então, é a taxa com que a pessoa se desloca de uma posição a outra numa trajetória, tá? É a taxa de rapidez que ela se desloca de uma posição a outra numa trajetória em relação ao tempo. Então, a velocidade média é a relação, vamos definir isso aqui, entre a variação de espaço, do espaço, com a variação do tempo. Pronto, definimos velocidade. Então quer dizer que eu tenho aqui uma trajetória S, um móvel no instante t igual a 0 está no espaço inicial, começa a contar o tempo dele a partir daqui, e aí
ele vai estar num espaço final, num tempo final. Então, eu cronometro, tá? Como os radares aí que medem velocidades aí dos motoristas infratores aí, que levam multa na estrada. Então, a hora que ele passa no ponto zero, eu começo a contar. E aí ele vai. A hora que ele passar na posição F aqui, que eu defino como espaço inicial, eu paro o tempo. E aí eu meço a quantidade métrica em metros, né, desse deslocamento e divido pelo tempo, eu tenho a taxa de velocidade. Então, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Quem que é o ΔS? É o S final menos o S inicial, T final menos T inicial. Olha, a gente fica falando essas coisas, S final menos S inicial, e o aluno ele decora a fórmula, ele não entende isso. Gente, se eu estou numa posição em que o meu quilômetro é 200 e eu vou para uma posição onde o meu quilômetro é 240, né? Posição 200 e posição 240, a taxa é 240 menos 200, que é o final menos inicial, vai me dar 40. Se eu gasto de 1 a aproximadamente 3 horas, então eu gastei 3 menos 0, que era 0, dá 3 horas. Então, 40 dividido por 3, eu vou ter a taxa de velocidade média, tá? Bom, temos que ressaltar o seguinte, a velocidade média, VM, ela pode ser medida em quilômetros por hora ou em metros por segundo. Isso é o mais comum aqui, tá? É mais comum no ensino médio, nos exercícios de vestibulares, FUVEST, Unicamp, Unesp, né, da vida aí, é medir quilômetros por hora em metros por segundo. Ah, professor, mas então quer dizer que não tem quilômetros por minuto? Claro que tem, velocidade pode ser. Velocidade é variação de espaço sobre tempo. Eu posso fazer, por exemplo, metros por dia, tá? Medir a taxa de velocidade em metros por dia, não tem problema nenhum. É que não é usual na literatura do ensino médio, em física e cinemática escalar, usar outras variâncias, tá? Outras taxas de medidas, né? Como metro por minuto, quilômetro por dia. A gente não vê isso, não é comum, mas os dois mais comuns são esses. Aí eu tenho aqui, eu posso passar do quilômetro por hora para metros por segundo e do metros por segundo para quilômetros por hora. Isso eu divido por 3,6, né? Daqui para cá. E desse aqui eu multiplico por 3,6. Por que 3,6? Porque uma hora tem 3.600 segundos e 1 quilômetro tem 1.000 metros, tá? Então na hora que você faz as subdivisões lá, vai ficar 3.600 dividido por 1.000, dá 3,6. E aí eu tenho metros por segundo para quilômetro por hora para metros por segundo. Bom, a gente tem que entender velocidade média, tá? Ó, eu vou daqui em São Paulo a 100 km por hora. Eu ando todo o percurso a 100 km por hora e chego a 100 km por hora, eu gastei 6 horas, são 600 km, 600 dividido por 6 me dá 100 km por hora de velocidade média, tá? A média. Ó, eu fui daqui em São Paulo, gastei 4 horas, são 600 km. 600 km dividido por 4, 150 km por hora. Isso quer dizer que eu andei todo o percurso a 150 km por hora? Não, gente. Eu posso ter parado em algum lugar para tomar uma água. Esse tempo que eu parei computa na velocidade média, computa na taxa de tempo. A média é uma média do percurso, tá? Que não quer dizer que o cara andou todo o percurso a uma velocidade constante, que é um atributo do movimento uniforme que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Nas próximas aulas. Então aqui, a velocidade média pode ser em metros por segundo e quilômetros por hora. Aí você tem a velocidade instantânea. O que é velocidade instantânea? O próprio nome diz, naquele instante. Ó, o móvel passou em frente da minha casa, 150 km por hora, tá? Vamos fazer aqui. Ele sai no tempo T 0 horas do quilômetro 200 e chega no quilômetro 500 às 6 horas.
Só que teve um ponto aqui da trajetória, vamos lá. Qual que seria a velocidade média? Antes da gente definir aqui. ΔS sobre ΔT. É a formulinha ali. Qual que é a taxa de variação do espaço? De 200 ele foi para 500, então ele variou 300. De 0 hora ele foi para 6 horas, ele gastou 6 horas. Isso quer dizer que ele andou 50, a média dele foi 50 km por hora. Mas isso não impede que no instante t igual a 3 horas, ele pudesse estar numa velocidade de 150 km por hora. Tá? No instante 3 horas não impede que ele possa estar numa velocidade de 150 km por hora. A média em todo o percurso é de 50 km por hora, mas ele pode acelerar ou desacelerar. Então a velocidade instantânea é a velocidade dele naquele instante. Então o móvel passa em frente da minha casa a 100 km por hora nesse momento, nesse instante. Então na posição em frente à minha casa, ele estava com a velocidade de 150 km por hora. Isso é velocidade instantânea. Ah, mas qual foi a velocidade média dele do percurso da sua casa até 20 quarteirões para frente da sua casa? Aí eu vou tirar a média. Aí eu vou pegar a medida em quilometragem de 20 quarteirões e vou pegar o tempo que ele gastou para percorrer esses 20 quarteirões e vou dividir essa distância por esses 20, por esse tempo que ele gastou. Aí eu tenho a média. Então, nada impeça aqui, ó, que num quilômetro, por exemplo, 300 aqui, ó, ele esteja com uma velocidade de 150 km por hora no instante t igual a 3 horas. Isso aqui é a velocidade instantânea, é a velocidade num certo instante, ok? Então, isso daí é a parte da cinemática escalar, tá? Esse assunto é a parte da cinemática escalar, que vai medir a taxa de variação de espaço relacionado com a variação do tempo, que nada mais é que velocidade. Eu vou contar vou fazer uma brincadeira aqui, né? Imagina que eu esteja a uma distância, né, de uma parede de 100 metros. Se eu andar metade da distância de 100 metros, vai faltar metade, que é 50. Se eu andar outra metade, vai faltar metade, que é 25. Se eu andar metade da distância, vai faltar a outra metade, que é 12,5. E eu vou andando metade sucessivamente. Tá? Então, eu estou aqui, ó, distante, estou aqui distante de você. Eu ando a metade da distância, ando a outra metade, sempre vai faltar metade para eu chegar até você. E por que eu chego? Se sempre falta metade. É uma brincadeira, né? É uma piada. Ué, mas se sempre falta metade, sempre está faltando, por que eu chego? Os matemáticos ficaram anos tentando desvendar por quê? Porque realmente a gente chega. Eu ando metade, uma hora eu chego até a lousa. Mas por que eu chego? Se está sempre faltando a metade do caminho, se eu andando, sempre percorrendo sempre a metade. Simplesmente por conta do fator tempo. Né? Os físicos vieram, né? Os físicos clássicos desvendaram isso, dizendo, não, você chega por conta do tempo. Toda vez que você caminha, toda vez que você anda, que você percorre, você adquire uma relação de espaço e tempo. Por isso você chega, que é denominado de velocidade. Ok? Pessoal, vamos para os exercícios.